boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sessão da sessão de arritmia, né, nacional, né? E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Tá? Já temos 23 participantes aqui, então vamos começar. Gostaria de agradecer a Rede Dó, né, nacional, na figura da doutora Olga, a Rede Dó regional, na figura da doutora Márcia Noia, agradecer a Bruna Valdígio, do setor de arritmia, pelo convite, né? E agradecer aos colegas que estão aqui hoje para dar início a essa sessão. Vou apresentar aqui nossos colegas. Primeiro, me apresentar, né? Eu sou Ricardo Sobral, sou eletrofisiologista e atuo na área de estimulação no Hospital São Rafael, Cardiopulmonar e Aliança. Lucas Holanda, também, que atua como eletrofisiologista de estimulação no Hospital São Rafael, Cardiopulmonar e Aliança em Salvador. Christian Luiz, mesma coisa, tá? Ele é eletrofisiologista, faz a parte de estimulação dos mesmos hospitais. E o Dr. Fábio Soares, né, que faz a parte, atuação na área de ecocardiografia no Hospital Cardiopulmonar. Tá? Então, vamos aguardar um tempinho, o que é que vocês acham? Espera um pouco para a gente... Já tem 28 pessoas, acho que podemos começar, Sobral. Vamos começar, né? Então, vamos lá. 30 agora. Só um segundo. Deixa eu me achar aqui. Todos estão vendo? Sim. Pronto. Sim, Sobral. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de fazer, na verdade, me fizeram uma pergunta há 2 dias, eu estava almoçando no hospital e perguntaram por que a gente ia falar sobre um problema da válvula numa sessão de arritmia, né? Me questionaram, né? Por que vocês vão falar de insuficiência mitral na sessão de arritmia? E primeiro, para a gente contextualizar, eu vou trazer alguns conceitos que eu acho que é interessante, né? Para a gente mostrar o porquê do interesse dessa área no setor da arritmia. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco do conceito de associação e de causalidade, né? A gente sabe que sempre existe uma associação entre a doença miocárdica e a doença elétrica do coração. Essa associação, ela, em relação à causalidade, ela é uma via de mão dupla, né? A gente sabe que, em muitos casos, a doença miocárdica leva a uma doença do sistema elétrico do coração, tá? E, em alguns casos, essa doença elétrica do coração leva a uma doença muscular, tá? E esse conceito, por muito tempo, ficou conhecido como taquicardiomiopatia, tá? Que é um conceito que eu acho que, na minha impressão, ele é um conceito equivocado. Por que um conceito equivocado? Eu convido a todos para dar uma olhada nesse artigo, que eu acho que é um artigo muito interessante, é um artigo muito elegante, tá? Que foi publicado em 2022 no European Heart Journal, que ele fala sobre o manejo da doença elétrica do coração na insuficiência cardíaca. Ele fala desde a fisiopatologia ao tratamento. E ele mostra que a doença elétrica do coração pode levar a um remodelamento por vários mecanismos, não só pela taquicardia, mas pela alteração do ritmo cardíaco, pela própria taquicardia, pela perda da sincronia atrioventricular e pela perda da sincronia das paredes. Então, num contexto, vamos dizer, complexo, né? Se vocês observarem aqui, cada arritmia não é uma coisa só, são várias alterações que levam ao remodelamento miocárdico, consequentemente, à insuficiência cardíaca. E, claro, a insuficiência cardíaca leva, na verdade, ao aparecimento de doença elétrica do coração. Tá? Então, a partir desse entendimento, vem sendo advogado um novo conceito, né? um novo nome para essa alteração, e não a taquicardiomiopatia, e sim uma cardiomiopatia elétrica, ou seja,
uma alteração elétrica do coração levando a uma doença miocárdica, ou piorando uma doença miocárdica, né? Então, nessa via aqui de mão dupla, que eu mostrei, o entendimento fisiopatológico tem mostrado que aqui a gente sabe que existe uma predominância nesse sentido, né, da miopatia levando à doença elétrica do coração, mas hoje o entendimento é que essa divisão não é tão heterogênea, ou seja, tem muitos pacientes, tá certo, que têm doença elétrica hoje reconhecidamente que levam à doença miocárdica. E esse entendimento em relação à válvula mitral e à fibrilação atrial também a relação de causalidade também é uma coisa que tem se mostrado, temos dados novos na literatura. Por muito tempo, achávamos que essa via era uma via de uma mão só, ou seja, o paciente ele desenvolveu, quando existia a relação, né, claro, entre a insuficiência mitral e a fibrilação atrial, essa via era uma via de uma mão só, ou seja, a insuficiência mitral leva ao aumento do átrio, a sobrecarga do átrio e, consequentemente, a fibrilação atrial. Hoje a gente tem dados na literatura que mostram que existe uma pequena parte dos pacientes, né? A literatura diz que em torno de 5 a 8% dos pacientes que fibrilação atrial, eles desenvolvem alterações estruturais, tá? E vão levar à insuficiência mitral. Então, a doença, a relação de causalidade aqui é a fibrilação atrial levando à insuficiência mitral, tá? Então, a partir desse conceito, né, outro conceito que é interessante, que é um conceito relativamente novo, é o conceito da insuficiência mitral funcional. A gente sabe que existe hoje, já está bem descrito, a insuficiência mitral funcional ventricular, tá, que está associado à dilatação miocárdica com alteração do aparato dos músculos papilares, do tétano do folheto mitral, levando à insuficiência mitral. E existe um conceito novo, que é o conceito da insuficiência mitral funcional atrial, né? Que está presente, muito presente na insuficiência cardíaca diastólica pelo aumento do átrio, isso o Fábio vai mostrar daqui a pouco, né, com maior precisão, tá? Que leva à dilatação do anel, e a fibrilação, né, a fibrilação atrial, que leva ao aumento do átrio, a dilatação do anel, e em muitos pacientes você tem uma associação dessas duas doenças, tá? Então, por que a importância dessa relação aqui para nós, eletrofisiologistas, e para o clínico, cardiologista clínico, né? É que é o seguinte, a pergunta que se faz é, se existe uma relação de causalidade entre a fibrilação atrial e a insuficiência mitral em alguns pacientes, será que, se nós conseguíssemos deixar esse paciente em ritmo sinusal, a gente poderia bloquear o mecanismo que gera a insuficiência mitral e nos pacientes que essa insuficiência mitral já está instalada, a gente consegue reversão? Então, um pouco por que a gente vai falar da insuficiência mitral atrial funcional hoje. E para começar a discussão, eu vou mostrar um caso que aconteceu lá no nosso serviço, tá? Que mostra um paciente real, tá certo? Essa paciente era acompanhada no nosso serviço desde 2012, então eu tive acesso aos ecos dela anteriores, tá? É uma paciente que era 62 anos em 2020, tá? Que eu vou mostrar aqui. Ela era assintomática e vinha acompanhando no serviço, né? Porque a hipertensão é diabética. E ela eu consegui pegar pelo sistema que ela tinha 2 ecos nesse período, de 2015 e 2017, mostrando um coração estruturalmente normal, tá certo? Com um átrio com um volume discretamente aumentado, no limite, aqui, tá? Já mostrando um discreto aumento do átrio em ritmo sinusal. Essa paciente procurou o médico clínico dela no serviço em janeiro de 2019, se queixando de palpitação taquicárdica, foi flagrado fibrilação atrial, e o colega encaminhou para a cardioversão elétrica, tá? E iniciava a amidarona. O eco, à época, já mostrava um aumento desse átrio, tá certo? E já foi visto que essa paciente apresentava insuficiência mitral grave no momento que ela estava em fibrilação atrial, tá? Ele manejou clinicamente, tá? Nessa paciente, né? Ela evoluiu após a cardioversão, tá? Com manutenção das palpitações taquicárdicas, dispneia os esforços habituais, era 2,
tá? Foi tentado amiodarona e propafenona sem sucesso. E trazia no consultório esse eco, né, mostrando já o aumento do átrio, com uma insuficiência mitral moderada em ritmo sinusal, quando ela foi encaminhada para o eletrofisiologista, tá? Com o intuito de realizar a ablação, tá? Porque ela estava sintomática a despeito do uso das drogas antiarrítmicas. E se vocês observarem aqui a gente está em 2020, no começo da pandemia, na época que estava tudo fechado, os centros cirúrgicos fechados, só que essa paciente estava tão sintomática, indo diversas vezes para a emergência, e mesmo com o centro cirúrgico fechado, a gente optou por fazer a ablação dessa paciente. Em maio de 2020, tá? Essa paciente foi submetida à ablação e foi feito um eco transesofágico pré-ablação. E Fábio fez esse eco, eu gostaria que ele mostrasse, por favor, Fábio. Pois não, Sobral, só interromper aí. Deixa eu só sair aqui. Interromper vídeo. Opa. Conseguiu sair? Sair? Ainda não. Como é que eu... Desculpa, pessoal. No mesmo lugar onde você compartilhou, clica para descompartilhar a tela. Stop sharing. É isso daqui, só um segundo. Interromper compartilhamento. Pronto, desculpa, achei. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Sim, pronto. Beleza. Então, no dia da ablação, como o Sobral bem disse, bem na época da pandemia, a gente realizou aqui esse eco transesofágico. E que a gente pode observar aqui nesse ecocardiograma, o inicial aqui no transtorácico, eu botei imagens rápidas para a gente ser mais conciso e discutir um pouquinho mais. A gente vê um ventrículo esquerdo com dimensões ventriculares praticamente normais, com a função sistólica global preservada, uma insuficiência mitral, que aqui é o aspecto, somente no par external, é um aspecto moderado, e ela não preenchia critérios de gravidade maiores, utilizando todos os outros critérios. Então, esse paciente tinha uma fração de ejeção preservada e o ventrículo esquerdo com dimensões normais e uma válvula que aparentemente não apresentava nenhuma patologia primária. No ecocardiograma transesofágico, a gente observava que era um refluxo central, a característica dele era moderada, com a paciente aqui, apesar da sedação, não chegou a ficar hipotensa, ela estava euvolêmica, e eram jatos, mais de um jato central e comissural. Chamava atenção no ecocardiograma dela no transesofágico, uma dilatação do átrio esquerdo, ou seja, uma media 61 ml por metro quadrado, o que é considerado como um fator de risco para desenvolver insuficiência mitral atrial é ter um átrio maior do que 40 ml por metro quadrado. Ela tinha uma dilatação do anel mitral, ou seja, no paraesternal, eixo longo e no apical 4 câmaras, se eu tenho uma medida maior do que 36 milímetros na sístole, é compatível com a dilatação do anel, que também corrobora e aumenta a probabilidade de que essa insuficiência mitral possa ter um cunho atrial em não identificando alterações valvares. As cúspides são sem anormalidades, a gente observa que não existe nenhum grau de calcificação, degeneração ou fleio dessa válvula, e a coaptação da válvula mitral se dá ao nível do anel. Observe que a zona coapta existe uma área de sobreposição das cúspides anterior e posterior, onde elas praticamente batem palma em direção ao ventrículo, mas na verdade quando a gente tem uma dilatação do anel, essa zona coapta tende a ficar mais plana e as duas cúspides tendem a se encontrar ao nível do anel mitral. Quando a gente observa na visão unface, a gente está olhando pelo teto do átrio esquerdo, aqui a gente tem a válvula mitral, aqui a aorta e aqui a auriculeta esquerda, a gente observa que o anel mitral, ao longo de toda a sístole e diástole, praticamente ele não muda de dimensões, ou seja, existe também, além da sua dilatação, uma perda da sua função contrátil, ou seja, da sua função de esfíncter, mesmo em pacientes que não tenham disfunção ventricular, como é o caso dessa paciente, denotando que a função de esfíncter do anel é compartilhada, tanto pelo átrio quanto pelo ventrículo. Observe que o anel praticamente é uma estrutura rígida e imóvel nesta paciente. A dilatação do anel medida ao bidimensional, a gente já viu que é em torno de 36, maior do que 36 milímetros. E quando a gente faz a topografia ou a área do anel,
de maneira mais específica, a gente vê que o anel é mais plano, ou seja, ele perde praticamente aquele formato de cela e ele fica bem circunferencial, no caso aqui mais oval, porque o diâmetro lateromedial foi maior do que o anteroposterior, e quando esse diâmetro, essa área é maior do que 7 centímetros quadrados por metro quadrado, isso também denota a presença de uma dilatação do anel, contribuindo para a ocorrência da insuficiência mitral atrial. E agora, já entrando só um pouquinho no que reforça a possibilidade de ter da insuficiência mitral ter origem atrial, é não somente a presença de dilatação do anel e do átrio esquerdo, mas também a ausência de um remodelamento compensatório das cúspides. As cúspides não são estanques, elas, à medida que elas são esgarçadas, ou seja, elas são tracionadas pelo aumento do anel, existe um aumento da produção mesenquimal e, portanto, ela aumenta a sua área. Só que existe um certo limite. À medida que eu ultrapasso esse limite de 8 centímetros quadrados por metro quadrado, a cúspide não consegue mais acompanhar a dilatação do anel e eu tenho falha de tecido para ver coaptação. Isso também favorece o aparecimento da insuficiência mitral. A perda do formato do anel de encela para se tornar um anel mais flat, ou seja, mais plano, também aumenta a probabilidade de desenvolver insuficiência mitral atrial, bem como a redução da contratilidade do anel, a disfunção do átrio esquerdo, atribuído à miopatia causada pela fibrilação atrial, que leva a um ciclo vicioso, portanto, a FA causa miopatia, a miopatia predispõe ao desenvolvimento de FA, e se o ciclo não for quebrado, isso também irá contribuir para o desenvolvimento da insuficiência mitral. Além disso, frequência cardíaca, a frequência atrial elevada também acaba levando ao comprometimento do fechamento da válvula mitral e, portanto, mais um fator que predispõe ao desenvolvimento de insuficiência mitral, desenvolvimento e manutenção e persistência da insuficiência mitral atrial. Então, todos esses mecanismos anatômicos têm um substrato fisiopatológico, ou seja, aumento de produção de TGF-beta, aumento de produção de tecido mesenquimal, aumento de BNP, tudo isso contribuindo para a formação, ao final, da insuficiência mitral de origem atrial. E como o Ricardo citou, ela não está presente apenas nos pacientes com FA, hoje ela também faz parte do espectro da ICFEP. E, como diferença básica da insuficiência mitral ventricular para a insuficiência mitral atrial, basicamente a gente tem que o ventrículo esquerdo é normal, na insuficiência mitral ventricular, ou seja, a funcional ventricular, ou na funcional atrial, e enquanto na insuficiência mitral funcional ventricular, ou eu tenho uma disfunção global do ventrículo esquerdo, levando a um tétron assimétrico e, portanto, um refluxo mais central, ou eu tenho alteração da contratilidade, principalmente da parede inferolateral, em caso de infarto, doença de Chagas ou miocardite, levando a quadros de insuficiência mitral excêntrica. Essas são as características principais que diferenciam a insuficiência mitral funcional ser ventricular de ser atrial. Seu áudio está fechado, Ricardo. Desculpa, Fábio. Então, o que é que a gente observou nessa paciente? Uma paciente que tinha fibrilação atrial, tá? Ela estava com sintoma de insuficiência cardíaca, na verdade, dispneia os esforços com ERA2, né? E ela foi submetida à ablação o catéter por causa da refratariedade dos sintomas. Então, foi feito o isolamento das 4 veias pulmonares, tá? E essa paciente retorna 7 meses depois, sem sintoma relacionado à fibrilação atrial e melhora da tolerância aos esforços físicos, né? E trazendo um eco que também foi realizado por Fábio. Fábio, por favor. Fabinho, seu áudio está mudo. Pronto. Após 7 meses de realizada a ablação, a gente tem esse aspecto aqui do ecocardiograma. Então, a gente vê um átrio esquerdo que praticamente normalizou de tamanho, o ventrículo esquerdo continua com a função sistólica preservada. Observe o movimento da válvula mitral, ela já tem uma área de coaptação, de encontro entre as cúspides muito maior, a coaptação já não está mais ao nível do anel, e a insuficiência mitral hoje bastante discreta. A gente vê aqui mais uma vez que o átrio que tinha um aumento muito mais no sentido infero-superior, o átrio hoje tem dimensões normais e a insuficiência mitral praticamente zerada.
Então, pessoal, assim, a gente está diante de um quadro, tá? Como eu falei, de um paciente com insuficiência mitral, que a gente não acha outra causa a não ser a própria fibrilação atrial, e foi feito ecocardiograficamente a suspeita de uma insuficiência mitral atrial funcional. Essa paciente foi submetida a um tratamento da fibrilação atrial e evoluiu com a melhora dessa alteração valvar, né? Provavelmente estabelecendo aí uma relação causal, né? A gente conseguiu melhorar a doença, uma doença melhorou a outra. Então, a gente está diante aí existe essa dúvida, né? Será que isso acontece em todos os pacientes? Quais são os pacientes? Enfim. Christian, o que é que você tem na literatura aí que dá substrato para a gente dar respaldo a essa nossa afirmação de que a fibrilação atrial pode causar a insuficiência mitral? Muito bem, só compartilhar aqui. Muito bem. A explanação do Fábio ficou bem clara que, enfim, o complexo anular mitral, ele realmente envolve várias etapas no ciclo cardíaco e, muitas das vezes, o que a gente tem realmente é uma alteração da funcionalidade que não é própria da válvula. E isso acaba definindo dois fenótipos, que o Fábio explicou muito bem, o fenótipo ventricular funcional e o fenótipo atrial funcional, que acaba envolvendo a presença de disfunção associada no fenótipo ventricular e não no atrial. Quando a gente para analisar as evidências relacionadas à ventricular funcional, a gente tem algumas evidências um pouco mais robustas. Eu vou ser rápido na colocação, até porque, enfim, acho que o objetivo maior é a gente discutir as evidências da insuficiência atrial funcional, mas foram 2 trabalhos randomizados, publicados no New England, com 1 mês de intervalo, o COAPT, né, que inclusive tem um segmento de 5 anos, publicado agora no TCT de 2023, que foi um trabalho positivo, né? Esses trabalhos avaliaram a eficácia e segurança do tratamento percutâneo com MitraClip e o MitraFR, que foi um trabalho negativo. Veja, esses trabalhos foram trabalhos randomizados, abertos, multicêntricos, que trouxeram evidências para o uso do MitraClip. Quando a gente analisa o que a gente tem de evidências relacionadas à insuficiência atrial funcional, o cenário é um pouco aquém daqueles que a gente gostaria. Na verdade, a gente não tem nenhum trabalho randomizado que avalie a atrial funcional. Na verdade, a maior parte das evidências, elas são provenientes de séries de casos e estudos observacionais, na sua maior parte retrospectivos e prospectivos. Como é algo que é relativamente novo, a gente está colocando um pouco mais de luz sobre essa alteração da válvula mitral, é natural que os dados de prevalência sejam dados talvez um pouco subestimados, mas vamos lá. Esse aqui é um trabalho de 2023, no Registro Nacional Australiano, do banco de dados de ecocardiograma. Então, foram um total de pouco mais de 652 mil exames, que eles identificaram um total de 14 mil pacientes que tinham insuficiência mitral funcional moderada a grave. Isso representava 2,1% do total de exames realizados. Destes pacientes, em torno de 5.500, pouco mais, eram pacientes que tinham atrial funcional como alteração. Isso representava 40% dos pacientes que tinham alteração funcional e 0,85% do total de exames realizados, que é uma prevalência razoável. Mas quando a gente setoriza por causas, como, por exemplo, quando a gente associa com a fibrilação atrial, Sobral já comentou previamente, mas 5 a 8% dos pacientes que são encaminhados para ablação de FA têm a insuficiência mitral atrial funcional. O racional de que a alteração do tamanho atrial, né, que levando à dilatação do anel mitral causa insuficiência ou incompetência mitral, não é
tão recente. Veja, esse trabalho japonês da década de 90 já é um trabalho pequeno, com 50 e poucos, quase 60 pacientes, mas que observou que esses pacientes que tinham aumento do átrio esquerdo, mesmo na ausência de disfunção ventricular, esses pacientes evoluíam com incompetência valvar mitral. E, posteriormente, o grupo da Cleveland, também um trabalho pequeno, 15 pacientes, que relacionaram a presença de fibrilação atrial, levando a dilatação atrial e regurgitação mitral. Mas talvez a primeira grande coorte que avaliou esse dado mais a fundo foi essa coorte de 2011, do grupo da Pensilvânia, uma coorte retrospectiva, 828 pacientes. Esses pacientes tinham uma FA paroxístico persistente e haviam sido encaminhados por um primeiro procedimento de ablação de FA. Todos tinham insuficiência mitral atrial funcional. Eles foram observados por 1 ano, com ecocardiograma realizado no baseline, 6 meses e ao final do segmento. Vejam que, do total de pacientes encaminhados para FA, esses pacientes eles foram separados naqueles que tinham regurgitação mitral moderada a importante, e aqueles que tinham regurgitação mitral leve, e foram separados em 2 coortes, né, com 53 pacientes cada um, uma coorte de referência e uma coorte dos pacientes que tinham a regurgitação mitral. O objetivo do trabalho foi de tentar traçar ou trazer uma associação da fibrilação atrial com a regurgitação mitral atrial funcional. E, além disso, também avaliar qual era o impacto da restauração do ritmo sinusal na melhora ou na resolução da incompetência valvar. Na análise multivariada, foi encontrado como preditores independentes idade avançada, FA persistente e a dilatação anular. E a avaliação ecocardiográfica de 1 ano desses pacientes mostrou que aqueles que se mantiveram em ritmo sinusal, eles tiveram uma maior taxa de remodelamento atrial, ou seja, reduziu o tamanho atrial esquerdo, o volume atrial, com, consequentemente, redução do diâmetro anular e da regurgitação mitral. De fato, quando a gente olha no baseline, eram bem balanceados a presença de regurgitação moderada, importante, e no follow-up de 1 ano, os pacientes que se mantiveram em ritmo sinusal, 19% recuperou a disfunção mitral, né, a insuficiência mitral, e 24% ainda apresentavam regurgitação moderada a importante. Mas vejam que aqueles que recorreram em FA, 82% ainda mantiveram grau moderado a importante de insuficiência mitral. Isso permitiu o trabalho, então, trazer a conclusão de que a FA pode ser causa de regurgitação atrial funcional, e você fazer ablação, ou se você trazer esses pacientes para ritmo sinusal, provavelmente você consegue uma melhora no grau de disfunção mitral, de incompetência da válvula mitral. Mais recentemente, esse trabalho japonês, ele avaliou novamente a influência ou o impacto da ablação por catéter, tanto na insuficiência mitral atrial e na ventricular funcional. Trabalho novamente retrospectivo, com 167 pacientes portadores de FA e submetidos à ablação de FA, todos com regurgitação moderada a grave, separados em atrial funcional, um grupo com 136 pacientes, e ventricular funcional, 31, e foram submetidos a um eco no baseline e 6 meses após a ablação da FA. Tentou-se avaliar como desfecho, um desfecho composto de mortalidade por todas as causas e hospitalização por IC, avaliados num segmento de 2 anos. Foi encontrado como preditores independentes a presença na atrial funcional, aqueles pacientes que tinham menor fibrose atrial, ou seja, uma área menor do que 20 centímetros, esses pacientes desenvolveriam menos ou melhorariam mais da regurgitação mitral. E aqueles que tinham uma disfunção diastólica final do VE discreta, esses pacientes melhoravam mais no fenótipo ventricular funcional. Realizada a ablação e 6 meses após, na avaliação ecocardiográfica, não houve diferença, né, nos 2 grupos no que diz respeito à melhora da insuficiência mitral. Mas, quando a gente analisa os desfechos, a gente vê que os pacientes que tinham regurgitação mitral
ventricular funcional, fundamentalmente aqueles que não apresentaram melhora da regurgitação, e essa linha tracejada aqui, foram os pacientes que tiveram pior desempenho, o maior número de desfechos. A taxa de recorrência nesses pacientes foi comparado em ambos os grupos, mas foi maior naqueles pacientes que não apresentaram uma melhora consistente da insuficiência mitral, né? Tanto no grupo ventricular funcional quanto no grupo atrial funcional. Talvez indicando que a presença de insuficiência mitral seja um fator para a recorrência de fibrilação atrial. Mas é interessante notar que o trabalho encontrou como preditor independente que uma menor área de baixa voltagem atrial causou uma maior melhora na regurgitação mitral atrial funcional. Ele definiu essa área com 20 centímetros quadrados, medido pelo mapeamento eletroanatômico, e observou que esses pacientes, de fato, aqueles que tinham maior área de baixa voltagem, eram pacientes que tinham uma menor taxa de remodelamento atrial, com maior volume atrial e menor recuperação da insuficiência mitral. Quando a gente analisa as citações em diretrizes, a única diretriz que faz menção à ablação de FA como terapia, né, a melhora da regurgitação atrial funcional é a diretriz japonesa. A diretriz americana e a diretriz europeia não cita a ablação de FA como opção desses pacientes, mas a diretriz japonesa coloca como um grau de recomendação 2A e nível de evidência C, você fazer a ablação nos pacientes que têm FA persistente com regurgitação atrial funcional moderada, ou melhor, importante, mas naqueles pacientes que você considera que a ablação pelo tamanho do átrio esquerdo ou do tempo de fibrilação atrial, você considera que é razoável que você fazendo a ablação, você consegue trazer esses pacientes para ritmo sinusal. A maioria dos trabalhos, na verdade, são trabalhos observacionais, né? A gente não tem trabalhos randomizados. Essa semana eu dei uma olhada no Clinical Trials para ver se tinha algum trabalho randomizando esses pacientes com atrial funcional e ablação de FA, mas não tem nenhum trabalho aberto recrutando pacientes para essa avaliação. Então, acho que tem muito trabalho a ser feito para que a gente possa melhorar as evidências com relação a essa alteração. Só para citar em relação ao que o Christian falou dos guidelines, na verdade, assim, antes até de ele falar alguma coisa em relação ao tratamento da insuficiência mitral, né, atrial, na verdade, nem o americano, nem o europeu, eles diferenciam a insuficiência mitral funcional de atrial e ventricular. Na verdade, esse tema que a gente está trazendo é um tema tão novo, né? Está sendo alguns artigos saindo de revisão, mas eles ainda nem diferenciam isso. Então, Lucas, assim, baseado no que a gente mostrou desse caso, né? A gente tinha uma paciente que tinha uma FA que reverteu, baseado no que o Christian está falando, que realmente existem algumas evidências não são tão robustas, né, de que realmente existe a fibrilação, a insuficiência mitral atrial funcional, nesse caso secundária à fibrilação atrial, né, mas a gente sabe que a arritmia, a fibrilação atrial, ela é uma doença que tem um grande espectro de apresentação, ou seja, tem um paciente que iniciou recentemente, tem um paciente que já iniciou sintoma há muito tempo. Então, o que é que tem na literatura? O que é que a gente tem quais são os pacientes que podem se beneficiar de você fazer uma estratégia mais agressiva no controle do ritmo, né, para que a gente consiga ter um benefício, nesse caso, relacionado à insuficiência mitral atrial funcional? Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Na verdade, para responder essa sua pergunta, eu vou começar fazendo um brainstorm com vocês para a gente tentar chegar a essa resposta aí que Ricardo fez, né? Então, a ideia é a gente trocar algumas informações em relação a esse assunto e lembrar o que Christian falou, né? Lembrar que nós estamos lidando com uma entidade nova, Ricardo falou isso também, e com as evidências fracas a respeito do que fazer com isso, né? Mas o fato é que esses pacientes existem, eles estão aparecendo na nossa prática clínica
e a gente tem que fazer alguma coisa com eles. E uma das coisas, assim, que quando eu comecei a avaliar esse tema, uma das coisas que mais digamos assim, assustava é que, de fato, existem algumas evidências que o ritmo sinusal, não necessariamente a ablação, mas aqui eu vou defender a bandeira do ritmo sinusal. O ritmo sinusal tem um racional fisiopatológico muito forte para fazer com que a gente tenha um resultado positivo no tratamento dessa doença. Então, eu vou pedir para a gente relembrar um pouquinho aqui o que é insuficiência mitral. Na verdade, os tipos de insuficiência mitral. A gente tem uma insuficiência mitral que ela pode ser primária, o Fábio chegou a comentar um pouco a respeito disso, que são aquelas insuficiências mitrais em que existe uma alteração anatômica da válvula, ou aquela secundária, ou seja, não existe uma alteração anatômica da válvula, mas existe uma alteração na função da válvula. E como o Christian retratou muito bem, ela pode ser funcional atrial ou funcional ventricular. E aqui uma imagem para a gente entender mais ou menos o que é isso. Quando a gente fala de insuficiência mitral primária, é uma entidade muito bem conhecida do cardiologista clínico. A gente está falando de insuficiência mitral com doença da válvula ou do aparato valvar, e a secundária quando isso não existe. E a gente sempre tem um receio muito grande de tratar, é um dogma que a gente tem mais ou menos na nossa cabeça, de que tratar uma insuficiência mitral, um paciente que tem FA com insuficiência mitral, é um paciente difícil de trazer e manter o ritmo sinusal. Isso é uma verdade, mas é uma população muito heterogênea. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou defendendo que para esses casos de insuficiência mitral funcional atrial, provavelmente trazer esse paciente e manter ele em ritmo sinusal é uma boa estratégia. A gente precisa quebrar o ciclo vicioso. Se a gente partir do racional de que a fibrilação atrial leva à insuficiência mitral funcional atrial e a gente interrompe a fibrilação atrial, a gente provavelmente vai trazer algum benefício para esse paciente. Então, eu trago aqui uma coorte prospectiva de 216 pacientes que foram submetidos à ablação de fibrilação atrial persistente, que tinha um eco transesofágico pré e pós-ablação. E vejam, essa coorte traz uma informação que não é muito nova. Isso aqui é uma análise multivariável para tentar identificar quais são os preditores de recorrência da fibrilação atrial pós-ablação. E vejam que a insuficiência mitral moderada ou mais, ou seja, insuficiência mitral moderada ou importante, é um fator preditor. Só que vejam vocês que o risco, na verdade, a chance desse paciente, melhor falando, que a gente está comentando de odds e não de risco relativo, mas a chance desse paciente recorrer à fibrilação atrial, ela é menor no paciente que ela tem uma regurgitação mitral funcional do que no paciente que tem uma regurgitação mitral anatômica, ou seja, primária. Então, essa informação é importante. O paciente que tem insuficiência mitral e ele tem insuficiência mitral funcional, a chance de você manter ele em ritmo sinusal, ou seja, a chance dele recorrer à fibrilação atrial é menor nesse paciente que tem insuficiência mitral funcional. Isso é uma informação importante. Mas será que isso vale também para o paciente que tem fibrilação atrial paroxística? E a resposta é sim. Esse é um estudo muito semelhante, foi publicado no JACE já tem algum tempo, e vejam vocês que tanto na primeira ablação quanto na segunda, a taxa de recorrência da fibrilação atrial, aqui medida em forma de taquicardia atrial, ela é menor no paciente, ou seja, ele fica livre de fibrilação atrial, taquicardia atrial, pós-ablação, tanto na primeira quanto no RIDU, mostrando que a evolução desses pacientes em termos de manutenção de ritmo sinusal, ela é melhor no paciente que tem uma insuficiência mitral funcional secundária do que primária. E por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está procurando esse endpoint de trazer o paciente para ritmo sinusal? Porque a gente sabe que até certo ponto de reversibilidade, a gente vai conseguir trazer o paciente para ritmo sinusal, manter ele em ritmo sinusal e com isso fazer o remodelamento reverso do átrio, do anel mitral e aí, como consequência também uma redução da regurgitação mitral. Então esse é o racional, não necessariamente da ablação do catéter. Eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente tem que trazer esse paciente para ritmo sinusal
e manter esse paciente em ritmo sinusal. E a gente precisa quebrar um pouquinho de um pensamento dicotômico que a gente tem. Na verdade, na eletrofisiologia é uma coisa muito arraigada, os eletrofisiologistas vão entender muito bem isso que eu vou falar. Na eletrofisiologia, a gente geralmente coloca para o paciente a ablação por catéter e a medicação antiarrítmica como opções excludentes. E, na verdade, a gente pode não necessariamente tratá-los como opções excludentes. Elas podem ser utilizadas de forma conjunta para a gente obter um melhor resultado. Vejam, a gente sabe que no paciente que tem insuficiência mitral funcional atrial, trazer para ritmo sinusal é importante no processo de reversão dessa regurgitação mitral. A gente também sabe que, pelo fato de ter uma regurgitação mitral, o risco de recorrência de FA é maior. Por que não, então, trazer as duas terapias em conjunto para o paciente? Essa foi a pergunta que foi feita no estudo chamado PAUNER-EF, um estudo de prova de conceito que foi publicado em 2018, muito interessante. E o que ele traz como hipótese principal? Que o uso de antiarrítmicos, mesmo que previamente ineficazes à ablação, eles reduzem a recorrência de fibrilação atrial dos pacientes que são submetidos à ablação depois do isolamento das veias pulmonares. Isso foi medido 3 a 12 meses após a ablação, respeitando o período de Blank. Esses são os critérios de inclusão. E vejam vocês que nos pacientes que utilizaram a estratégia de fazer a ablação mais utilização de droga antiarrítmica, volto a repetir, mesmo aquelas drogas antiarrítmicas que se tornaram ineficazes previamente à ablação, esses pacientes recorreram menos fibrilação atrial ou taquicardias atriais após 1 ano de segmento. Tá certo? Isso aqui foi medido com Holter de 7 dias, e aqui vocês veem a taxa de incidência, a incidência de fibrilação atrial / taquicardia atrial nos pacientes que não utilizaram a droga antiarrítmica após a ablação. Tá certo? Mostrando nesse estudo pequeno que fazer a ablação, mas manter droga antiarrítmica, você aumenta a chance desse paciente ficar em ritmo sinusal depois de 8 anos. E aqui a curva de Kaplan-Meier mostrando a evolução desses pacientes, né, aqui na linha vermelha mostrando os pacientes que fizeram uso da terapia combinada, e aqui embaixo a curva representando a incidência de eventos, no caso de recorrência de fibrilação atrial, nos pacientes que fizeram apenas a ablação. Veja que isso tudo foi medido depois do período de Blank de 3 meses, como é costume a gente fazer e observar na nossa prática clínica. Diante de tudo isso, eu convido todo mundo a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Sobral, no início da apresentação, da nossa discussão, falou de uma entidade nova que a gente está começando a entender melhor agora, que é a cardiomiopatia elétrica, ou seja, são entidades elétricas, doenças elétricas causando problemas estruturais no coração. Se a gente juntar as peças do quebra-cabeça, a gente vai começar a perceber que, além da fibrilação atrial, ou seja, um problema elétrico, poder que provavelmente leva à alteração morfológica e funcional na válvula mitral, levando à regurgitação mitral. Se a gente somar essa informação com uma que já é muito bem estabelecida, de que o bloqueio de ramo esquerdo ele também leva à regurgitação mitral, está muito bem provado e comprovado, que a dissincronia de contração entre os músculos papilares faz acontecer uma regurgitação mitral importante, isso tem impacto prognóstico do paciente. E se a gente for bem mais lá para trás e lembrar também que alguns trabalhos de prova de conceito experimentais mostram que extrasístoles ventriculares também podem causar regurgitação mitral, eu chamo a atenção de todos que pergunto, inclusive, será que nós estamos diante de uma nova entidade clínica? Será que nós não estamos diante de uma valvopatia elétrica? Será que não existem problemas elétricos que podem causar problemas na válvula cardíaca? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção e acompanhar a evolução dos estudos. Como mensagens para casa, eu vou tomar a liberdade de falar por todos que me antecederam. Eu acho que a gente deve ficar sempre atento que a regurgitação mitral ela está relacionada à dilatação atrial, à fibrilação atrial e provavelmente é subdiagnosticada. Eu falo com esse cuidado porque é uma entidade nova e os estudos são muito heterogêneos e toda vez que tem muita heterogeneidade em estudo, alguma coisa não está certa. Provavelmente a benefício da manutenção do ritmo sinusal.
E nesse processo de manutenção do ritmo sinusal, sem sombra de dúvidas, a ablação por catéter tem um papel indispensável, já que é o melhor método para se conseguir alcançar esse objetivo nos casos de regurgitação mitral funcional atrial. A associação de ablação por catéter e medicação antiarrítmica pode ser uma estratégia de manutenção do ritmo sinusal muito interessante em casos como esse, o paciente que tem uma insuficiência mitral funcional atrial, como também é nos casos de pacientes que têm cardiomiopatia elétrica por fibrilação atrial. São situações que a gente deve sempre ponderar risco-benefício de associar essas estratégias. Mais estudos são necessários para a definição do papel do controle do ritmo em portadores da regurgitação mitral funcional e a fibrilação atrial, mas aqui eu já coloco que existe uma tendência, depois do IST, principalmente, de a gente seguir essa linha de pensar que o ritmo sinusal talvez deva ser considerado com mais frequência em nossos pacientes, e crescem as evidências de que patologias elétricas elas são causas de alterações cardíacas estruturais que a gente tem que ficar atento para a gente poder atuar na causa desses problemas e não ficar tratando apenas as consequências dela. Então, obrigado. Obrigado, Lucas. E eu acho que vale acrescentar, né, que eu acho que o entendimento, assim, a fibrilação atrial é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? E apesar disso, a gente ainda hoje aprende, né? Ou seja, a gente cada dia mais aprende conceitos e a gente vê cada vez mais que a gente já sabe que aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de demência. E agora a gente está vendo que pode estar associado a uma possível valvopatia elétrica, né? Então, eu acho que realmente são coisas novas. A gente tem terapias hoje mais eficazes, né, do que quando foi feito, por exemplo, a FIRM, estudo lá atrás. E aí eu faço a pergunta a vocês, assim, na prática clínica, eu sei que a evidência ainda, a gente está, como o Christian falou, são estudos observacionais, é uma patologia que, como eu já falei anteriormente, nem nos consensos ainda ela se apresenta diferenciada, a mitral da ventricular, a insuficiência mitral funcional, mas essas evidências de uma possível melhora em algum paciente específico, isso faz a gente mudar a nossa prática clínica em relação à tentativa de manutenção do ritmo sinusal versus controle de frequência? O que é que vocês dizem? Eu acho que diante de tudo que a gente tem em mãos hoje, em termos de evidência científica, obviamente que tem que ser individualizado, né, caso a caso. Mas se há alguma dúvida de que a fibrilação atrial possa ter alguma contribuição no mecanismo da doença de um paciente, acho que vale a pena você trazer esse paciente para ritmo sinusal e avaliar como ele fica. Não estou falando que necessariamente se fazer a ablação por catéter, mas talvez você fazer uma cardioversão elétrica e segurar esse paciente com droga antiarrítmica por um momento, se você perceber uma melhora, e aí sim propor para ele um tratamento mais, digamos assim, mais invasivo e, entre aspas, mais definitivo da sua arritmia. Então, eu acho que é uma entidade nova, a gente vai ter que aprender muito ainda para saber qual vai ser a melhor conduta nesses pacientes. Mas eu acho que se existe alguma dúvida de que a fibrilação atrial pode ter alguma contribuição no mecanismo da fisiopatogenia da doença, vale a pena você trazer esse paciente para ritmo sinusal e avaliar o que acontece com ele aí nos próximos meses para poder definir de fato se vale a pena ou não fazer uma ablação, por exemplo. Eu acho que vale salientar, né, a gente está falando muito da insuficiência mitral funcional atrial relacionado à fibrilação atrial. Tá? A gente sabe que, como o Fabinho, acho que vale a pena a gente trazer isso, não necessariamente essa insuficiência mitral funcional está relacionada a FA, né? Ela pode estar relacionada à insuficiência cardíaca diastólica pelo aumento do anel, né? E, Fábio, a gente viu esse caso aí que a gente trouxe, né? A gente fez alguns ecos transtorácicos, mas o que a gente trouxe aí foi o transesofágico. Na prática, o transtorácico, desculpa, ele é suficiente para a gente fechar esse critério de insuficiência mitral atrial funcional? Existe algum paciente que a gente precisa abrir mão do transesofágico? O que é que você diz aí em relação a isso? Vou aproveitar que o Fabinho vai responder isso aí, eu vou colocar a pergunta que a Alan colocou no chat aqui. Ele está perguntando também, Fabinho, se puder responder na sequência, seria bom.
Se existe algum dado a respeito do strain atrial como preditor de risco para insuficiência mitral atrial ou de potencial reversibilidade. Certo, vamos lá. Bom, acho que na maioria das vezes, talvez eu não possa te dizer em números aqui, em percentual, mas eu acho que na maioria das vezes o eco transtorácico será suficiente para dar o diagnóstico da insuficiência mitral ser funcional atrial. Porque eu preciso, pelo menos, ter alguns critérios que, apesar de serem variados na literatura, o último artigo agora publicado no JACC Image, que tentou fazer um estado da arte, uma revisão da literatura, ele chegou a... Não é um consenso, não está nos consensos, mas talvez seja a maior reunião de relatos de casos e de séries. Ela criou, ou melhor, criou limites, digamos, para o diagnóstico da dilatação do átrio, da dilatação do anel, para medidas tridimensionais, para a relação entre o anel e a área das cúspides, para a função atrial, para poder determinar se a etiologia daquela insuficiência mitral, na ausência de patologia valvar, se a causa dela é atrial, seja ela relacionada a fibrilação atrial ou a uma disfunção, a uma ICFEP, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. No entanto, existem aqueles casos em que a válvula mitral ela pode apresentar alguma patologia ou até alguma alteração anatômica congênita que não teria qualquer repercussão, porém que com o aumento atrial poderia predispor ao aparecimento da insuficiência mitral. E que patologia seria essa? Não vou dizer nem que seria uma patologia, mas que achado seria esse? Hoje, com o advento do eco tridimensional, a gente encontra clefts mitrais sem necessariamente estar relacionado a DSAV. Na verdade, os scallops acabam sendo mais bem marcados e a divisão entre P1, P2 e P3, eles acabam sendo, essa divisão acaba alcançando o anel e é como se existisse uma dobradura entre eles. E à medida que o anel vai afastando, mesmo que eu não tenha ainda uma dilatação grave, essa área de sobreposição dos scallops pode deixar de existir e a insuficiência mitral começa a aparecer por ali. Claro que a causa pode ser a fibrilação atrial ou a ICFEP, mas às vezes doenças não identificadas ao trânsito esofágico, e se você tem a dúvida que a causa é mitral, acho que qualquer insuficiência mitral de causa não identificada ao trânsito torácico, que não seja suficiente para ser batida ao martelo, deve ser encaminhada ao ecocardiograma transesofágico, com certeza, no intuito de afastar doença primária. E aí, antes de responder essa pergunta de Alan, Lucas, eu queria só voltar um detalhe do que Lucas falou na apresentação, que assim, a taxa de recorrência de fibrilação atrial na insuficiência mitral funcional, seja ela ventricular ou atrial, ela acaba sendo maior do que na insuficiência mitral primária por conta da inércia terapêutica do médico frente à patologia. Porque é mais provável que eu indique uma intervenção no paciente que tenha um prolapso, que tenha uma insuficiência mitral reumática, tenha uma ruptura de corda por qualquer outra causa, do que num paciente que tem uma cardiomiopatia dilatada com insuficiência mitral grave. Então, estes pacientes com doença primária, eles acabam sendo mais encaminhados para tratamento percutâneo, cirúrgico, e são vistos mais de perto. Então, eu acho que talvez isso aí seja um fator até que justifique a recorrência ser maior desses pacientes com insuficiência mitral funcional, é a não abordagem terapêutica direta para a valvopatia. Com relação ao strain atrial, que tinha perguntado, o strain atrial ele está relacionado à função sistólica do átrio esquerdo. Então, nos átrios muito dilatados, eu não tenho dúvida que existe uma disfunção sistólica. Naqueles átrios não tão dilatados, o strain reduzido, principalmente o strain de reservatório e a contração atrial, eles estão sendo estudados, até eles deveriam entrar como critério do CHADS, né, como aditivo do CHADS, se esse paciente tem risco de manutenção, de desenvolver ou de ter maior carga de FA. Então, assim, ele está mais relacionado à doença atrial do que necessariamente à valvopatia. Mas se eu sei que isso é um ciclo vicioso, eu posso imaginar que quanto pior o strain atrial, pior a disfunção atrial e, portanto, maior chance de desenvolver e maior chance de talvez ele não reverter a insuficiência mitral, reverter a arritmia. Se isso vai comprometer a valvopatia, a gente não sabe. Mas uma coisa o Ricardo tinha dito até aqui nos bastidores antes da gente abrir a sessão. Se eu tentar reverter a arritmia, eu não conseguir reverter, mas se eu conseguir reduzir a carga de fibrilação atrial, provavelmente esse paciente vai ter benefício, né? Porque o tempo de exposição de déficit de contração do anel e de maior remodelamento elétrico vai ser menor. Fábio,
A gente tem um viés aqui nessa mesa, né, que são 3 eletrofisiologistas e você é o ecocardiografista. A gente trouxe esse assunto aqui porque, na verdade, assim, é o seguinte, a gente está vendo essa mudança em nossos pacientes na prática, né? Nós temos alguns casos, né, que realmente a gente vê essa melhora, tanto clinicamente como de imagem, né? Eu queria que você desse seu depoimento assim, na sua prática como ecocardiografista de hospitais que são os grandes centros de eletrofisiologia e a gente tem visto muita ablação de FA. Você tem visto essa melhora da função? Me dê um depoimento aí da sua prática. Acho que essa demonstração desse caso que você trouxe, ele não é um caso anedótico isolado. Na verdade, eu acho que ele é a confirmação de uma regra. Na maioria absoluta do sucesso ou da redução significativa da carga de fibrilação atrial, e a gente vem vendo a redução significativa da insuficiência mitral atrial nesses casos. Então, quando a gente não tem causa realmente valvar primária e não tem outra causa justificável da insuficiência mitral, a resolução do problema primário, que parece ser um problema elétrico, que causou um problema muscular, que causou, consequentemente, um problema atrial. Então, a gente foi direto na causa. Então, quando isso acontece, digamos, em um quadro ainda não determinante definitivo, não existe fibrose total daquele átrio e ainda existe chance de recuperação, a insuficiência mitral reduz significativamente. E Deixa eu para botar um fechar, pouquinho, deixa eu botar um pouquinho de gasolina nisso aqui, que eu estou vendo que tem alguns hemodinamicistas aqui no grupo. Eu queria perguntar aí se ninguém faria mitraclip nesses pacientes. Não sei se o Christian quer falar alguma coisa aí a respeito disso. Fogo amigo para você, Christian. Eu tô com um problema na minha câmera aqui, não sei se... Enfim, eu vou fechar aqui porque... desculpa, eu acho que estou com um problema na câmera que está toda... Mas em relação a essa questão, eu acho que, enfim, a gente tem duas evidências aí com trabalhos randomizados para o uso do mitraclip na insuficiência mitral funcional, né? Enfim, são 2 trabalhos, um trabalho foi positivo, outro trabalho negativo, eu acho que tem uma discussão em cima disso, mas para essa questão, Lucas, eu acho que eu colocaria 2 pontos. O primeiro é que eu acho que a gente está falando de população distinta, né? Os pacientes que foram submetidos ao mitraclip eram pacientes que tinham disfunção ventricular associada, né? Era o fenótipo, se a gente pode chamar assim, da insuficiência mitral ventricular funcional. E se a gente olhar os trabalhos, a fração de ejeção média desses trabalhos é de 31% ou 33%, algo em torno disso. Então, eu acho que são populações distintas, diferentes, por exemplo, desse caso que Sobral apresentou, que era uma paciente que não tinha disfunção ventricular, e nesse sentido, caracterizando a atrial funcional. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto é que isso que já foi comentado, tanto por você quanto por Fábio, que, na verdade, a incompetência valvar funcional, ela não é um problema primário da válvula, tá certo? Ela é consequência de um problema no miocárdio. Então, eu acho que existe uma plausibilidade maior a gente considerar que, se a gente atuar na provável causa, que é a fibrilação atrial, provavelmente a gente vai estar trazendo um benefício maior, tanto na resolução da insuficiência mitral, como na causa que levou a isso. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente olha os dados do trabalho, a gente percebe que, principalmente no segmento do COAPT, que a taxa de eventos, né, e aqui eu incluo evento morte, né, e internação por IC, foi uma taxa considerável, principalmente nesse segmento. Isso mostra que, na verdade, a doença de base é uma doença grave, né? Então, ainda que você melhore a competência valvar, você tem uma doença grave, né? E essa doença segue o curso e segue gerando desfechos desfavoráveis. Então, eu acho que para esse tipo de paciente, talvez o mitraclip não fosse mais indicado. Fábio, só em relação à questão do mitraclip,
tecnicamente, esses pacientes que dilatam muito o anel e tem realmente a falha de captação, eles, se pensar em mitraclip, eles são pacientes que são favoráveis a isso ou geralmente eles não são? Esse paciente, especificamente, ciência mitral atrial funcional com ciência mitral grave? Quando começou, se a gente for utilizar os critérios Everest, que é o que utilizava para o paciente ser candidato a um mitraclip, se a gente fosse utilizar os critérios iniciais, eu posso dizer que de antemão não. Só que se você pegar todos os pacientes com insuficiência mitral, seja ela primária por prolapso ou até ventricular por disfunção global ou segmentar, cerca de 30 a 40% desses indivíduos que vão hoje para mitraclip não preenchem o próprio critério Everest. Né? Ou seja, existe uma cooptação mais para dentro do ventrículo, existe uma anatomia não satisfatória. Então, a insuficiência mitral atrial ela seria um desses candidatos, um desses indivíduos, que eles não estariam nos critérios habituais do Everest. Mas não seria de um todo proibitivo utilizando os novos dispositivos, que hoje eles têm braços articulados separados, que ele consegue capturar primeiro uma cúspide, depois a outra. Porque o problema da insuficiência mitral atrial é o fato de dilatar o anel e a área de cooptação, onde existia uma área de sobreposição entre a cúspide anterior e a posterior, ela deixa de existir e ela começa a ficar plana. Então, a chance de eu colocar um mitraclip e eu fazer tensão a ponto de haver depois esgarçar ou até embolizar é grande. Então, assim, eu não posso ter anéis gravemente dilatados nem falha total de cooptação. Então, a indicação, porque existem realmente casos hoje de implante de mitraclip na insuficiência mitral atrial, existem séries de casos, e recentemente foi publicado aqueles indivíduos que podem ser encaminhados para com insuficiência mitral atrial. Existem, mas também existem as limitações. Os pacientes com essa falha de cooptação muito grande e anéis gravemente dilatados, a chance de embolização e complicação a longo prazo é bem maior. Acho que o Solano, veja aí, Lucas, o que o Solano está dizendo aqui. O que Solano falou é o que Lucas começou, o que Christian começou a falar sobre a diferença do coapt para o MITRA-FR. O MITRA-FR, a disfunção ventricular era muito maior, a fração de ejeção era maior e a doença cardíaca, miocárdica, do miocárdio, era muito maior. Enquanto pacientes do coapt, aqueles pacientes eles tinham um ventrículo menor, tinham uma fração de ejeção um pouco melhor e os ventrículos não eram tão dilatados. A gente tinha chamado a insuficiência mitral desproporcionada, ou seja, a insuficiência mitral era grave para um ventrículo pequeno. Então, nesses pacientes, intervir antes que o ventrículo dilate mostrou benefício. Então, apesar de a gente estar falando de insuficiência mitral de causas diferentes, um é ventricular, outro atrial, o que aconteceu de diferença do coapt para o MITRA-FR foi isso. Apesar de as duas serem insuficiências ventriculares funcionais, o estágio de doença era muito diferente entre um e outros. Por isso, a discrepância de resultados. Simone também pontua aqui que é algo parecido, né? Que talvez o mitraclip eles tenha o seu benefício naqueles pacientes que você não vai ganhar a briga contra a fibrilação atrial. Aquele paciente tem um átrio muito remodelado, e aí realmente talvez o mitraclip tenha seu papel aí nesse paciente. Mas quebrar aquele pensamento dicotômico de uma terapia ou outra, talvez exista espaço para as duas terapias, a depender do tipo de paciente, do grau de remodelamento de átrio que esse paciente tenha. Talvez o caminho da verdade seja esse meio termo aí que a gente não conhece ainda, infelizmente. Então, pessoal, pelo horário, eu só queria fechar, né? Eu acho que foi interessante. Vocês observaram que a maior parte da literatura que a gente trouxe aqui, ela não são literaturas robustas, né? Assim, são trabalhos retrospectivos. Então, na verdade, o intuito da gente trazer esse tema hoje não foi de fechar, ou seja, de determinar uma conduta, na verdade, foi de abrir um tema que eu acho que tem muita gente que não conhecia, abrir a possibilidade, né, de tratamento, né? Então, assim, eu acho que até abrir a possibilidade de estudos, né? Porque como a gente não tem, a gente está, na nossa revisão, a gente viu que não tem muitos estudos, a possibilidade de nós desenvolvermos isso, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, a rede, né, pela oportunidade de estar aqui, né, repetindo a doutora Olga, a doutora Márcia, a Bruno Valdizzi pelo convite, agradecer a Lucas, o Christian, ao Fábio pela disponibilidade de estar aqui, né, e agradecer a todos que vieram. E não sei se alguém quiser falar alguma coisa, por favor.
Lucas, Christian. Eu me sinto contemplado aí na fala que você falou, não vou ficar me alongando também não, e estou satisfeito. Eu também queria agradecer o convite aí, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Parabéns a todos, também contempladíssimo. Ok, pessoal, muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.